Meu nome é Marcelo, tenho 46 anos e sou líder de jovens na minha igreja em Ouro Preto, Minas Gerais. Há pouco mais de um mês, vivi algo que mudou completamente a forma como enxergo tudo: Deus, igreja, ministério e até mesmo a própria vida. Eu morri. Foram 19 minutos em que o meu coração simplesmente parou. De acordo com os médicos, não havia absolutamente nenhuma chance de eu voltar. Mas nesses 19 minutos, Jesus me mostrou algo que me fez entender o quanto a gente pode estar servindo a Ele e, mesmo assim, completamente distante da verdade. O que vi e ouvi nesse tempo não foi uma simples visão ou sonho. Foi real. Mais real do que qualquer coisa que vivi em 46 anos de vida. Tudo aconteceu num fim de semana de retiro espiritual com um grupo de jovens da nossa igreja. Tínhamos subido para uma pousada simples nas montanhas, perto de Lavras Novas, um lugar lindo, cheio de verde, cachoeiras e aquele ar frio típico das serras de Minas. O clima estava perfeito, a galera animada, e eu sentia que aquele seria um dos momentos mais marcantes do nosso ministério. Mal sabia eu o quanto seria marcante, não por causa do evento, mas pelo que Deus iria fazer comigo ali. Naquela sexta-feira à noite, depois de uma roda de louvor intensa ao redor da fogueira, onde alguns jovens choraram e entregaram a vida a Jesus, comecei a sentir um peso no peito. Achei que fosse só cansaço. Nas últimas semanas eu mal tinha dormido direito, preparando as mensagens, cuidando das inscrições, resolvendo logística e tentando dar conta de tudo. Eu sempre fui o tipo que quer fazer tudo sozinho. Sentia que, se algo desse errado, seria culpa minha. E no fundo, eu achava que isso era zelo por Deus. Mas na verdade era orgulho disfarçado de responsabilidade. Enquanto todo mundo ria e conversava perto do fogo, comecei a me afastar para respirar um pouco. A dor foi aumentando até parecer que alguém estava apertando meu coração com as duas mãos. Tentei chamar por ajuda, mas a voz não saía. Caí de joelhos e o mundo foi se apagando. A última coisa que vi foi a sombra de um dos meninos correndo em minha direção, gritando meu nome. Depois disso, tudo ficou escuro. Um tipo de escuridão que não existe aqui. Não era só a ausência de luz, era a ausência de tudo. De acordo com o pessoal que estava lá, os paramédicos demoraram uns 20 minutos para chegar. Fizeram de tudo. Me reanimaram várias vezes, mas o coração não voltava. Foram 19 minutos de parada total. Sem pulso, sem respiração, sem atividade cerebral. Era para eu estar morto. Só que Deus tinha outros planos. Quando a escuridão começou a se dissipar, percebi que estava de pé, mas num lugar completamente diferente. Era como se eu tivesse acordado em um mundo novo, mais vivo, mais nítido, mais real do que o próprio mundo físico. O chão parecia feito de uma luz dourada suave, e o ar vibrava com uma presença que eu nunca senti antes. Era como se o próprio amor de Deus tivesse forma, cor e som. E então eu o vi, Jesus, caminhando em minha direção. Ele não precisava se apresentar. A alma simplesmente sabia quem ele era. Seu olhar atravessou tudo dentro de mim, e ao mesmo tempo me curou. Era impossível olhar para ele sem sentir um misto de reverência e amor tão intensos que o corpo espiritual parecia não suportar. Caí de joelhos, sem conseguir dizer nada. Ele colocou a mão sobre minha cabeça e disse algo que jamais vou esquecer. Levanta, Marcelo. Tenho algo para te mostrar. Algo que o meu povo precisa entender antes que seja tarde demais. Quando ele falou, a voz não veio apenas aos meus ouvidos. Ecoou dentro de mim, em cada célula, em cada pensamento. Era som e vida ao mesmo tempo. Jesus me ajudou a ficar de pé e de repente percebi que estávamos sobre uma espécie de monte altíssimo. De lá, eu podia ver a terra inteira, o Brasil, o mundo, tudo, como se fosse um mapa vivo. E espalhadas por toda parte, vi luzes. Milhares e milhares delas, brilhando como pequenas chamas. Entendi imediatamente. Eram as igrejas, os lugares onde o povo de Deus se reunia. Jesus me perguntou com um olhar cheio de ternura. O que você vê, filho? Eu respondi. Vejo igrejas, Senhor. O teu povo reunido para te adorar. Ele então me disse com voz calma, mas firme. Agora olhe novamente, mas com os olhos do Espírito. Na hora, algo aconteceu. Era como se uma cortina invisível tivesse sido arrancada dos meus olhos. O que antes parecia lindo e cheio de luz começou a mudar. Muitas daquelas igrejas que brilhavam intensamente, de repente ficaram completamente escuras, e uma tristeza profunda tomou conta de mim. Senhor, o que é isso?
por que tantas estão apagadas? Ele respondeu com uma dor visível no rosto: porque muitas ainda carregam o meu nome, mas não carregam a minha presença. Elas falam sobre mim, cantam para mim, mas o coração delas está longe de mim. Trocaram a presença do meu espírito pela aparência de sucesso, e o pior é que acham que estão vivas, quando na verdade estão mortas. Enquanto ele falava, pude ver dentro de algumas dessas igrejas. O que vi me fez tremer. Vi pastores e líderes pregando com eloquência, mas percebia que por trás de suas palavras havia uma sombra, uma influência estranha. Vi pessoas cantando com as mãos levantadas, mas o coração delas estava preso por correntes invisíveis. Vi ofertas sendo levantadas, mas com intenções corrompidas. Era tudo muito parecido com o que se vê num culto normal, mas espiritualmente era vazio. Então Jesus me mostrou algo ainda mais triste. Pessoas sinceras dentro desses lugares. Gente de coração puro, que amava a Deus de verdade, mas que estava sendo alimentada com mensagens rasas, sem poder de transformação. Vi mães orando pelos filhos, jovens buscando sentido, gente quebrada de alma tentando se encontrar em meio a cultos que pareciam shows. E Jesus disse: esses são meus. Mesmo dentro de ambientes confusos, eles me buscam de todo o coração, e eu os ouvirei, mas preciso que alguém os desperte, porque muitos estão sendo enganados sem perceber. Ele então colocou a mão sobre o meu ombro e disse: Marcelo, antes de te mostrar como discernir uma igreja verdadeira de uma falsa, você precisa entender uma coisa. Não se trata de prédios, nomes ou estilos. Trata-se de presença. Onde o meu espírito é bem-vindo, há vida. Onde ele é rejeitado, resta apenas religião. E naquele instante, Jesus me ensinou uma oração. Eu não decorei as palavras exatas naquele momento, mas a essência ficou gravada em mim. Era algo assim: Senhor, abre meus olhos para enxergar a verdade. Tira de mim qualquer vontade de seguir homens, e me dá fome por ti e pela tua palavra. Se eu estiver num lugar onde o teu espírito não habita, me mostra. Me dá coragem para obedecer, mesmo que isso custe conforto, status ou amizades. Guia-me para onde o Senhor realmente está. Jesus me disse: quem orar isso com sinceridade, eu mesmo abrirei seus olhos, porque o engano não se vence com inteligência, mas com luz. De repente, o cenário mudou completamente. Eu me vi num tipo de deserto imenso. A terra era seca, rachada e o ar pesava. Mas o mais estranho é que esse deserto estava cheio de gente. Milhares e milhares de pessoas caminhando, todas com bíblias nas mãos, vestidas como quem vai para a igreja, e todas pareciam perdidas. Tinham o olhar vazio, como se estivessem procurando algo que não sabiam o que era. Essas pessoas, Jesus explicou, são aquelas que frequentam igrejas que não me pertencem. Fazem tudo certo do lado de fora, mas por dentro estão famintas. Cantam, servem, contribuem, mas não me conhecem de verdade. Foram ensinadas a seguir regras e homens, mas não a me ouvir. Estão sedentas por algo real, mas são alimentadas com religião sem vida. Enquanto eu observava, algumas daquelas pessoas simplesmente desabavam no chão e seus corpos se desfaziam em pó. Mas seus espíritos continuavam andando, como se nem percebessem o que tinha acontecido. Foi uma das cenas mais tristes que já vi. Senhor, perguntei chorando, como isso aconteceu? Como tantas pessoas podem estar enganadas achando que estão no caminho certo? Porque deixaram de examinar tudo pela minha palavra. Ele respondeu. Preferiram mensagens que agradam os ouvidos, palavras suaves que não confrontam o pecado. Buscaram conforto e emoção em vez de arrependimento e transformação. E então, num piscar de olhos, o deserto desapareceu. Agora estávamos em um lugar totalmente diferente, um jardim indescritivelmente lindo. Cada cor parecia viva, o ar era leve e cheio de paz. Pessoas caminhavam sorrindo, adorando a Deus com naturalidade. Não havia competição, vaidade, pressa ou cansaço. Tudo era puro, verdadeiro, real. Este, Jesus me disse com um brilho nos olhos, é o reflexo da minha verdadeira igreja. Não é uma denominação, não é um prédio. São pessoas rendidas completamente a mim. Gente que me ama mais do que ama status, sucesso ou visibilidade. Elas vivem o evangelho todos os dias, não apenas no domingo. Eu olhava aquelas pessoas e sentia algo que há muito tempo não sentia. Paz de verdade.
E comecei a entender que a diferença entre aquele deserto e esse jardim não era doutrina, música ou aparência. Era a presença real de Jesus. Mas, Senhor, perguntei, como alguém pode saber onde realmente está? Como diferenciar uma igreja que te pertence de uma que só parece? Pelos frutos, ele respondeu. Onde há arrependimento, perdão, restauração, amor e verdade, ali estou. Onde há orgulho, manipulação, aparência e ausência de transformação, ali não estou. Não se deixe enganar pela embalagem. Olhe o fruto. Nesse momento, senti que o ambiente começou a se mover. Era como se Jesus estivesse prestes a me mostrar algo ainda mais profundo. Ele olhou para mim com uma seriedade que nunca vou esquecer e disse: Marcelo, agora vou te mostrar o que está acontecendo com muitas igrejas no seu país. Quando voltar, conte ao meu povo, mesmo que muitos não queiram ouvir. E foi aí que tudo começou a mudar de novo. E o que vi em seguida me marcou para sempre. Quando Jesus disse que me mostraria o que estava acontecendo com as igrejas do Brasil, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. O chão de luz começou a se dissolver sob meus pés e, de repente, eu estava flutuando sobre um mapa do país. Vi o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, e sobre cada cidade havia luzes, assim como antes, representando as igrejas. Algumas eram fortes, outras tremeluzentes, e muitas, completamente apagadas. Jesus olhou para mim e disse com voz firme: O Brasil é uma terra que eu escolhi para derramar o meu espírito de forma poderosa. Mas o inimigo tem se infiltrado sorrateiramente nas igrejas, disfarçado de anjo de luz. Muitos pastores começaram bem, com o coração puro, mas se deixaram corromper pelo poder, pelo dinheiro e pela busca por fama. Enquanto ele falava, comecei a ver cenas se desenrolando diante de mim. Era como se cada luz representasse uma história. Vi templos gigantescos cheios de gente, mas espiritualmente vazios. Vi líderes usando o nome de Jesus para enriquecer, manipulando multidões com promessas de prosperidade e milagres em troca de ofertas. Vi igrejas transformadas em empresas, onde o púlpito virou palco e o altar, vitrine. Jesus então apontou para uma dessas cenas, um culto sendo transmitido pela internet. O pastor gritava, fazia profecias em série e as pessoas se emocionavam. Mas quando olhei espiritualmente, vi uma sombra escura atrás dele, sussurrando ao seu ouvido. Quem é esse, Senhor? Perguntei. Ele começou, me servindo, mas trocou a unção pela performance. Vende promessas em meu nome, mas já não me ouve há muito tempo. E o povo o segue porque perdeu o hábito de discernir pela palavra. Foi como uma facada no coração. E Jesus continuou. Não julgue as pessoas, Marcelo. Ore por elas. Muitos desses líderes estão cegos e nem percebem que se afastaram. O orgulho é o veneno mais mortal do ministério. Quando alguém começa a achar que o sucesso é sinal de aprovação divina, o coração se endurece, e o diabo se aproveita disso. Em seguida, vi igrejas menores, escondidas nas periferias, em galpões simples, às vezes até em casas. Ninguém filmava, não havia luzes nem fama. Mas ali havia algo diferente. Eu via chamas vivas pairando sobre as pessoas. O ambiente era tomado por uma paz e um amor indescritíveis. Jesus sorriu e disse: Essas são pequenas aos olhos do mundo, mas grandes aos meus olhos, porque nelas há arrependimento, verdade e dependência de mim. O fogo do meu espírito ainda arde nesses lugares. Enquanto ele falava, percebi que as luzes dessas igrejas menores começaram a se espalhar, como se estivessem conectadas entre si, formando uma rede invisível sobre o país. Jesus disse: É assim que eu estou restaurando o meu corpo, de forma silenciosa, sem holofotes, sem marketing. Estou levantando homens e mulheres que me buscam no secreto. Eles vão ser a chama que reacenderá o amor verdadeiro por mim. Então, ele me levou para dentro de uma dessas igrejas simples. Era um galpão pequeno, com paredes de tijolo aparente, chão de cimento e cadeiras de plástico. O som era ruim, as luzes fracas. Mas o que se sentia ali era indescritível. Eu podia ver o Espírito Santo se movendo entre as pessoas, curando, restaurando, libertando corações. Não havia show, não havia roteiro, só entrega. Jesus olhou para mim e disse: É disso que eu sinto saudade. Do tempo em que meu povo me buscava não por interesse, mas por amor. Quando a igreja se reúne para me agradar e não para se agradar, o céu se abre. Nesse momento, comecei a chorar de forma incontrolável, porque percebi que mesmo servindo a Deus por tantos anos, eu também havia me deixado distrair. Passei a medir sucesso por números, curtidas, presença, estrutura.
Queria que o ministério crescesse, mas nem percebia que o coração estava se afastando da simplicidade de Cristo. Jesus, então, me mostrou algo como um espelho espiritual, e o reflexo que vi não era o de um pastor ou líder, era o de um servo cansado, tentando agradar a todos, menos a ele. Foi um choque. Eu chorei e disse: Senhor, me perdoa. Eu achei que estava fazendo tudo certo. Eu só queria te servir. Ele colocou a mão sobre o meu peito e disse: Eu sei, filho, mas até o zelo pode se tornar idolatria quando você me coloca em segundo plano. O ativismo tem feito muitos líderes perderem o foco. Trabalham para mim, mas sem mim. Correm, pregam, organizam eventos, mas esqueceram de me ouvir no secreto. Eu não chamei servos ocupados, chamei filhos apaixonados. Essas palavras atravessaram minha alma como uma espada. Senti um calor forte e um alívio profundo. Era como se o peso de anos de esforço humano estivesse sendo arrancado de mim. De repente, Jesus me levou até o que parecia ser uma grande catedral, no coração de uma capital brasileira. O prédio era majestoso, cheio de tecnologia, música alta, luzes coloridas. Mas espiritualmente, era escuro. No altar, vi um homem pregando com voz poderosa, mas seu coração era tomado por vaidade. Ao redor, pessoas extasiadas, mas aprisionadas. Jesus olhou para mim e disse: Essa é uma das marcas das igrejas falsas. Aparência de poder, mas ausência de santidade. Falam muito sobre vitória, mas pouco sobre cruz. Prometem bênçãos, mas escondem o arrependimento. E o povo, sedento por soluções rápidas, se torna presa fácil. Eu não vim para dar conforto, vim para transformar corações. Enquanto ele falava, percebi algo muito forte. As igrejas falsas não eram facilmente reconhecíveis, pareciam perfeitas, tinham emoção, tinham carisma, tinham milagres. Mas Jesus me fez enxergar que muitos desses sinais eram apenas manipulações espirituais. Nem todo poder vem de mim, ele disse. O inimigo sabe imitar luz. É por isso que o discernimento espiritual é essencial. Quem não busca a verdade na palavra será enganado. Depois, ele me mostrou algo que me partiu o coração. Vi jovens, milhares deles, confusos, feridos, decepcionados com a igreja. Muitos começaram cheios de fé, mas se perderam no meio da religiosidade. Vi meninas chorando no quarto dizendo: Deus, por que não sinto mais nada? Vi rapazes cansados de cultos vazios, tentando encontrar sentido em festas e vícios. E Jesus chorou comigo. Esses são os meus filhos, ele disse. Mas estão crescendo num ambiente onde o entretenimento substituiu a presença. Estão sendo ensinados a buscar experiências e não intimidade. Por isso, se frustram. Eu não os abandonei. Estou chamando de volta, um por um. Jesus então me levou a uma espécie de sala espiritual. Nela, havia grandes relógios marcando horas diferentes, como se cada um representasse uma igreja. Alguns estavam quase parando. O tempo está se esgotando, ele disse. Mas ainda há esperança. Estou levantando uma geração que não se dobrará à aparência. Gente simples, mas cheia do espírito. Jovens que preferem um quarto de oração a um palco de aplausos. Nessa hora, vi rostos, muitos rostos. Homens, mulheres, adolescentes, pessoas de todo tipo. E uma chama começou a acender no coração de cada um. Era um fogo diferente. Não era emoção, era convicção. Jesus sorriu e disse: Esses são os que vão restaurar o altar. Eles vão amar a verdade mais do que a própria reputação. Não terão medo de ser rejeitados, e eu estarei com eles. Enquanto ele falava, percebi que estávamos voltando. O brilho do céu começou a se afastar, e aos poucos ouvi vozes distantes, como se alguém gritasse meu nome. Senti um puxão forte, um impacto no peito, e de repente abri os olhos. Estava na ambulância, com um desfibrilador sobre o peito e um paramédico chorando de alívio. Eu estava vivo. Foram 19 minutos sem batimentos, mas voltei perfeitamente lúcido. No hospital, os médicos diziam que era impossível. Eu sabia que não era medicina, era misericórdia. Nos dias seguintes, fiquei em silêncio. Não contei nada para ninguém, nem para minha esposa. Eu precisava processar o que tinha vivido. Tudo parecia diferente. O barulho da cidade, o jeito das pessoas, até os cultos. Era como se eu tivesse passado a ver o mundo com outra lente. Demorei uma semana para conseguir orar sem chorar. Porque agora eu entendi o que Jesus quis dizer, que o problema não é o tamanho da igreja, nem o estilo, nem a estrutura. O problema é quando o centro deixa de ser ele, quando a presença de Deus vira detalhe, e não prioridade. Na semana seguinte voltei à igreja,
subi ao púlpito tremendo. Todo mundo queria ouvir sobre o milagre, mas eu sabia que o verdadeiro milagre não era eu ter voltado à vida. Era Deus me dar uma segunda chance de enxergar. Respirei fundo e disse: irmãos, eu morri e vi Jesus. E ele me mostrou que muitas das nossas igrejas se parecem com ele, mas não o conhecem. Nós nos tornamos profissionais da fé. Aprendemos a fazer culto sem depender do Espírito. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar ao primeiro amor. O silêncio que tomou o salão foi total. Vi lágrimas escorrendo, jovens ajoelhados, gente se abraçando, pedindo perdão. Aquela noite foi o início de uma virada. Depois daquele dia, nossa igreja mudou completamente. Cortamos excessos, simplificamos tudo, deixamos de nos preocupar com números e passamos a buscar presença. Começamos a orar juntos, madrugada adentro, pedindo para Deus reavivar a chama verdadeira. E ele respondeu: hoje eu posso dizer, não há nada mais poderoso do que a presença de Deus em sua forma pura. Sem performance, sem filtro, sem agenda. Só Ele. E sabe o que é mais incrível? Depois da minha experiência, comecei a receber mensagens de pessoas de várias partes do Brasil contando sonhos e visões parecidas. Jovens dizendo que sentiram Deus chamando de volta à essência. Pastores arrependidos, líderes voltando a orar com lágrimas. Algo está acontecendo. O Espírito Santo está soprando novamente sobre o Brasil. Ele está separando o trigo do joio, à luz da aparência. Está despertando corações que estavam dormindo. E se você está lendo isso agora, talvez Jesus também esteja te chamando. Talvez Ele esteja dizendo: volta para mim. Não para uma religião, mas para um relacionamento real. Não importa se você é pastor, músico, líder ou só alguém tentando entender a fé. Ele quer você. Ele quer restaurar o que o sistema religioso tentou matar. A simplicidade do amor por Ele. Naquela noite em Minas, eu morri. Mas hoje posso dizer que nasci de novo. E se Deus me trouxe de volta, foi para dizer para você: ainda há tempo. A verdadeira igreja não é um prédio. É um coração rendido. E Jesus está voltando por essa igreja.